Então, muito cuidado quando você tem um paciente que se queixa de uma alteração sexual. Às vezes é só falta de energia mesmo, tá? É importante que você diagnostique isso muito bem diagnosticado, porque dar testosterona vai fazer, inclusive, piorar a vida sexual desse paciente. E, finalmente, situações onde você não deveria utilizar testosterona nem outro androgênio. Paciente com uma história de doença psiquiátrica ou sintomas de alteração do humor, síndrome metabólica não controlada, uma hipertensão arterial mal controlada, um cortisol baixo, um TSH baixo, consumo de álcool ou açúcar de forma rotineira, o sedentarismo e critérios de recuperabilidade, ou seja, não há uma pessoa aberta a discutir esses termos com você. Essas pessoas, por mais que você precise de, às vezes, usar e medicá-las para tratar um hipogonadismo, mais você tem que ter cautela, porque muito provavelmente a gente vai ter um grande problema relacionado ao que é a adequação do tratamento e capacidade de você conseguir ter um bom resultado e a pessoa se sentir satisfeita. Por quê? No nível daquilo que nós enfrentamos no dia a dia no consultório, lembrem-se que a expectativa de cada pessoa que entra na sua sala é muito alta. Porque a imagem que ela tem do que é desempenho, do que é capacidade física, do que é necessário para conseguir um físico trabalhado, ela muitas vezes não condiz, ou pouquíssimas vezes condiz com a realidade. Os tireoidianos. O que os tireoidianos modulam? Os tireoidianos modulam o nosso sistema nervoso central à medida que o T3, que é o hormônio final da função tireoidiana, ele é um hormônio neurotrófico. E ele sendo neurotrófico, o que ele faz? Ele traz sensação de bem-estar. Não sei se vocês se lembram, tinha uma época que era moda para escrever hidrocortisona com T3. E isso fazia com que ficasse especialmente difícil a gente conseguir tirar essas medicações do paciente, porque ambas as drogas são neurotróficas e causam sensação de bem-estar, principalmente quando utilizadas juntas. Tá? Função adipositária, o tireoidiano ele aumenta a função de lipase hormônio sensível, fazendo com que a gente aumente lipólise. A função metabólica energética ela tem que ser, entre aspas, acelerada pelo tireoidiano, porque com a produção de T3, as reações do organismo são facilitadas. Lembrem que o tireoidiano também faz a sensibilidade periférica ao androgênio. Por isso que muitas vezes você encontra pessoas que têm uma alteração hormonal importante, que têm uma resistência ou que têm uma alteração androgênica importante, só que não tem sintomas como, por exemplo, alteração de libido e disposição, porque a tireoide funciona compensando isso. A função muscular, das 3 etapas que o músculo passa na fase pós-estímulo muscular, são controladas por tireoidianos. E quais são essas etapas? A expansão dos mionúcleos, que acontece quando eles se aproximam da região onde eles vão interagir. Então, essa expansão dos mionúcleos acontece a partir de um aumento na quantidade de hormônio T3 reverso e, posteriormente, um aumento na quantidade de T3 livre, que faz com que exista a fusão desses mionúcleos expandidos, fazendo a recuperação muscular adequada. E, finalmente, os androgênios, como já comentei para vocês, toda vez que você tem tireoidiano vigente ou funcionante, de boa qualidade no seu organismo, que você tem uma sensibilidade periférica ao androgênio aumentada por conta da função tireoidiana. Dos eventos centrais da nossa função tireoidiana. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que, por exemplo, quando nós estimulamos o núcleo arqueado, que é um dos órgãos principais do nosso mecanismo de controle de saciedade, o que nós estamos mexendo é com a via do neuropeptídeo Y-agut, que vai fazer com que a gente tenha uma mensagem orexígena, e que vai mexer com a via PONC-CART, que vai afetar no que é a produção de alfa-MSH, fazendo com que a gente tenha anorexia, que a gente tenha controle de fome, controle de apetite. Pois bem, o que acontece? Toda vez que a gente ativa vias orexígenas, nós diminuímos o estímulo para a produção de TSH. Por quê? Porque a via anorexígena, ela estimula a função do TSH para que você justamente procure por comida. Então a via anorexígena, o corpo faz você bloquear a fome, e faz com que você aumente a produção de TSH, para quê? Para que você possa metabolizar toda aquela energia consumida, ou então fixar toda aquela proteína consumida. Então faz sentido, se você parar para pensar. Né? A biorexígena, por que ela diminui o TSH? Porque quando você diminui a produção de hormônio tireoidiano, você também diminui a fome. Quando você tem uma alimentação farta, o teu corpo faz o quê? Ele liga o sistema de anorexia, que é o sistema PONC-CART, ou vamos falar, né, controle de apetite e fome. Tá? E ele automaticamente estimula a função tireoidiana para que você possa metabolizar todo aquele material. O receptor de melanocortina tipo 4 e o neuropeptídeo Y, eles diminuem a concentração plasmática de hormônio tireoidiano por duas reações, reação de sulfatação e glucuronização. Então o que acontece? Toda vez que a gente estimula a via do neuropeptídeo Y, fazendo com que a gente diminua o que é a função de produção de TSH, a gente também faz uma coisa muito importante, aumenta a degradação de T3. Por quê? Porque ao mesmo tempo que no ponto de vista central você está desacelerando a função metabólica, do ponto de vista periférico você está diminuindo o que era o estimulador da função metabólica. Então essas coisas, elas sempre acontecem em conjunto, fazendo com que a gente tenha uma resposta final adequada ao estímulo. Agora olha o que é curioso. O consumo de proteína ele ajuda muitas coisas na nossa vida, mas você sabia que ele melhora o que é a função tireoidiana? Pois é. Então, a diminuição do consumo de proteína, uma das coisas que ela faz é a diminuição do que é o estímulo para a produção. A diminuição do consumo de proteína faz com que a gente tenha uma diminuição de estímulo para a produção de TSH, fazendo com que a gente tenha uma diminuição da função tireoidiana. Agora, a via de neuropeptídeo Y, a via orexígena, né, ela começa a bloquear o que são as funções de PONC-CART, bloqueando a alfa-MSH, bloqueando essa produção de TSH, também estimulada pela falta de proteína dietética. Nós nos preocupamos porque também não é toda proteína que vai fazer universalmente bem. Então a gente pega a caseína, por exemplo. A caseína ela é rica em metionina, cisteína, tirosina e triptofano, que são alguns aminoácidos que fazem com que a gente tenha uma diminuição na tiroperoxidase, ou seja, na peroxidase tireoidiana, que é responsável pela produção de hormônios tireoidianos. Lembra do MIT e do DIT, que se combinavam fazendo T4 e T3? Pois bem, você até pode reverter isso com iodo, mas eu não recomendo, porque o iodo consumido ele vai causar uma reação, a gente chama reação de Volchenkov, que é razoavelmente difícil de ser controlada, podendo levar até perda da função tireoidiana tardia ou crônica. Já outros estilos de proteína, vamos falar de proteína vegetal, as isoflavonas, que estavam tanto na moda, né, não são certeza de segurança plena. Né? Na verdade, elas são uma possibilidade que você pode utilizar na proteína de origem vegetal, não tem nenhum problema para a saúde, mas se você começa a usar, por exemplo, a proteína de soja de forma única e não tem nenhum outro tipo de proteína para você se apoiar, saiba que você está consumindo grandes quantidades de genisteína, que baixam a função da tiroperoxidase e que também aumentam o clearance de T3, ou seja, o quanto você degrada T3. E isso, pessoal, vocês vão lembrar de uma época onde o pessoal falava que as crianças estavam tendo ginecomastia porque existia hormônios femininos no leite de soja. Né? Eu acho que você imagina que vocês devem lembrar dessa época. Na verdade, não era nada disso. Não era questão de isoflavona, não era questão de fitoestrogênio, era questão que às vezes a criança bebia 300, 400, 500, às vezes até mais em ml de leite ou bebidas derivadas de soja diariamente, que acabavam por ter uma grande quantidade de genisteína consumida que diminuía a função da tiroperoxidase.
E por que isso é importante? Porque se você tem menos função de tiroperoxidase, você tem menos T3. E você tem menos T3, você tem menor sensibilidade periférica ao androgênio. E quando você tem menor sensibilidade periférica ao androgênio, o que vai acontecer? Você vai tender a aumentar o que é a resposta estrogênica. E você vai, mesmo com pouca aromatização, vai conseguir ter sintomas como se você tivesse uma situação de hiperestrogenismo. Dos eventos periféricos que nós devemos conhecer. Os eventos periféricos, pessoal, são muitos, mas tem algumas coisas que são importantes para que a gente saiba. Então, primeiro que, se o controle central é desempenhado pelo hipotálamo e hipófise, o controle periférico é feito pelas enzimas conversoras de T4. Isso quer dizer que tem, entre aspas, duas funções tiroidianas. A função tiroidiana do eixo central e a função tiroidiana do eixo periférico, onde a transformação de T4 em T3 ativo ela é predominante. Então, a adeudinase tipo 3, aquela que é o freio das adeudinases, ou seja, aquela que transforma T4 em T3 reverso, ela é a primeira a ser feita. Por quê? É praticamente um mecanismo de redundância do nosso organismo que impede que a gente acelere a nossa função metabólica indefinidamente. As deodinases, elas têm sítios de ações diferentes, então a gente tem a 1, a 2 e a 3, de fato elas não se comunicam, né? Por isso que você precisa dessas 3 deodinases, ainda que deodinase tipo 1 participe de todos os processos, mas isso é importante porque você consegue definir o que é a função de cada hormônio. A deodinase tipo 2, ela aumenta rapidamente o nível de T3, lembra aquele dia que você foi almoçar feijoada na casa da sua tia, que você deu 2 colheradas, você já ficou eufórico e começou a escorrer uma gota de suor aqui no canto do seu rosto, você lembra disso? Isso é você transformando T4 em T3 vigorosamente. A ação adrenérgica, ela deobictiniza a adeudinase tipo 2. Então, por exemplo, exercício físico, você tem aumento de resposta adrenérgica. O que acontece? Você tem uma deobictinização da enzima D2 e a D2 transforma T4 em T3 com maior facilidade. E a atividade da adeudinase tipo 2 ela é aumentada pela liberação de sais biliares. Isso quer dizer que quando você consome gordura, você também aumenta a transformação de T4 em T3. Só que você também aumenta a termogênese na gordura marrom. Então, a gordura, consumir gordura